Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Pessoal, seguinte, vamos lá falar sobre união agora, né? Começando mais uma unidade aqui, unidade 46. O objetivo aqui é apresentar 6 resultadinhos, né? Teoremas e corolários. Aí. O teorema 43 diz o quê? Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos. Disjuntos quer dizer que o quê? Que não existe interseção entre eles, certo? Então aqui essa representação, tá? A gente tem que a união dos dois conjuntos, ou seja, o tamanho do conjunto que resulta da união de A e B, nada mais é que a soma do tamanho do conjunto A mais o tamanho do conjunto B, tá? Tendo esse resultado aqui, vamos lá fazer uma provinha aqui mais formal, né? Então, provinha, sejam A e B conjuntos disjuntos, infinitos. Vamos provar que o tamanho de A união com B é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B, provando o que, pessoal? Que existe uma bijeção do conjunto formado pela união de A, união com B, para... O que é isso aqui? Isso aqui dentro eu tenho um inteiro. Qual que é o inteiro? É o tamanho de A mais o tamanho de B. Opa, eu tenho um inteiro, tá? Então aqui eu tenho representado o conjunto formado pelos N primeiros inteiros do tamanho desses conjuntos aqui, da soma de A mais B, tranquilo? Então vamos lá fazer uma ilustração aqui e vamos propor uma função que vai ser bijetora. A gente vai propor aqui a função h, tá? O que a função h faz, pessoal? Ela vai ser criada a partir de fg, tá? Seja o quem é f e quem é g. F, a princípio, é uma enumeração de A e g é uma enumeração de B. Então h vai ser criado como sendo uma função que mapeia o conjunto dos n primeiros naturais para o conjunto A união com B. Tranquilo? Então aqui observe que essas funções de enumeração são funções bijetoras, tá? Por definição. Para cada elemento existe um outro lado do outro lado e estabelece uma ordem, tá? Mas a ordem pode ser qualquer. Então a gente tem duas funções, duas enumerações, f e g. Tranquilo? Então eu vou criar uma h de k, que é o quê? Para quando k for menor ou igual que o tamanho de A, a minha h de k é definida como o próprio f de k. E a ideia aqui é que o quê, pessoal? Que a partir do primeiro elemento do conjunto B, eu passe a função agora seja o quê? A g. Né? Só que o primeiro elemento da g deslocado aqui, ele tem que estar deslocado de k. Então é k menos o tamanho de A, porque o tamanho de A está aqui. De forma que essa função vai ficar escrita desse jeito. Então sempre vai ser possível a gente criar uma função hk, que é um mapeamento das duas funções de enumeração para o conjunto f e para o conjunto g, que também é uma função bijetora, certo? Então a gente demonstrou aqui que existe, mostrou, né, que existe uma função bijetora aqui, que é formada pela composição das enumerações de f e g, provando então que o resultado que a gente quer é válido, né? Que é o resultado que o tamanho de A união com B é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B. Tranquilo? Vamos lá então, próximo resultadinho aqui, ó. Como a união de conjuntos é uma operação associativa, ou seja, eu posso escrever ele usando parênteses para cá e para lá, a gente denota que a união dos N primeiros conjuntos, ou seja, A1, união com A2, união com até a N, é representada por esse uniório, né? Ou a união de 1, de 1 até N, de A de I. Tá? E a gente convenciona que quando N for zero, isso aqui representa o conjunto vazio. Tá? A gente vai ter que usar isso aqui ali na frente para as nossas provinhas. Tranquilo? Vamos lá para um outro resultado, corolário 48, uma consequência. O princípio aditivo. Tá? Se A1, A2 até a N são conjuntos finitos e 2 a 2 disjuntos entre si, o que são conjuntos 2 a 2 disjuntos entre si? São conjuntos que a interseção entre eles é vazia, ou seja, não existe nada em comum entre eles. Então, se eu pegar o tamanho da união de todos esses conjuntos, que são disjuntos 2 a 2 entre si, o tamanho dessa união nada mais é que o somatório do tamanho de cada um. Tá? Por quê? Porque eu posso somar o tamanho dele porque não existe interseção. Tá? Esse é um mundo lindo, maravilhoso, que vale para várias situações. Tranquilo? Prova disso, exercício 58, prova por indução, exercício moleza de ser feito. Tá? Corolário 45. Corolário 45
já traz um resultado mais interessante aqui, né? Se A1 até AN são conjuntos finitos, e eu não falo que eles são disjuntos 2 a 2, eu tenho que necessariamente o tamanho da união desses conjuntos é menos ou igual, ou é menor ou igual que o tamanho da soma deles. Qual que é a diferença entre esses conjuntos? É justamente a interseção. Se eu não tenho nenhum fato, se eu não sei nada sobre eles, só sei que são conjuntos finitos, ou seja, a união deles vai ser menor ou igual que a soma. Vai ser igual quando eles forem disjuntos 2 a 2 entre si. Tranquilo? Esse é o resultado interessante. Corolário 46. Se A é um conjunto finito e f de A para B é uma função, tá? Então eu tenho que o tamanho do domínio é igual ao que, pessoal? Ao somatório das imagens inversas de todos os elementos dessa função, da imagem dessa função, certo? Posso falar que é de B, mas se o elemento não está na imagem, então ele não entra aqui, ou o tamanho dele é vazio, tá? Mas vamos lá demonstrar esse teorema. Então, seja A um conjunto finito e seja f a função que vai de A para B, uma função. Como? Como que? Como A é feito por definição, certo? A é igual a união de todas as partes, de todas as imagens inversas de B, da imagem, ou seja, olha lá, aqui eu tenho, A é uma imagem, certo? B é A. Quem é F de B? F menos 1 de B é 2. É o conjunto formado pelo elemento 2. Quem é F menos 1 de B? É o conjunto formado pelos elementos 1 e 3. Tá? E quem é C? Quem é F menos 1 de C? Ou qual é a imagem inversa de C? É o elemento 4. Ou seja, o que a gente fala aqui é que o conjunto A pode ser reconstruído pelo quê? Pela união das imagens inversas, das partes, né? Desse conjunto, tranquilo? Por parte da imagem, a partir da imagem. Então, pelo corolário 42, se eu tenho que o quê? Que existe uma objeção, ou se um conjunto é igual ao outro, tem que ser o tamanho, certo? Se um conjunto é igual ao outro, a gente tem que o tamanho deles é igual. Ou seja, o tamanho de A é igual ao tamanho do quê? Dessa união, que a gente acabou de explicitar. Tranquilo? E aqui eu estou explicitando justamente essa função objetora, né? Uma função objetora que permite fazer isso. Tá? E como os conjuntos f-1 de B, para todo B pertencente ao contradomínio ou à imagem, né, são 2 a 2 disjuntos entre si, ou seja, todas as imagens inversas elas não têm interseção entre elas, certo? Então, ali eu tenho o caso particular de que os conjuntos são 2 a 2 disjuntos entre si. E então, o tamanho daquele uniório nada mais é que o quê? Que o somatório das imagens, como a gente queria demonstrar, certo? Então, a gente tem que o tamanho do conjunto A é igual ao quê? Ao somatório das imagens inversas dos elementos da imagem, tranquilo? E esse resultado a gente vai usar bastante ali na frente. Se A é um conjunto finito e B é um subconjunto de A, ou é igual ao próprio A, então a gente tem que o tamanho do conjunto A menos B é igual ao tamanho de A menos o tamanho de B, tá? Aqui está a ilustração. Se eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B que está incluso, A menos B nada mais é que o quê? O tamanho do conjunto A menos o tamanho do conjunto B, tranquilo? Vamos provar isso? Seja A um conjunto finito e seja B um subconjunto ou o próprio conjunto A. Vamos provar que o tamanho de A menos B é igual ao tamanho de A menos o tamanho de B. Observe que como B é um subconjunto de A, tá? A gente já tem esse resultado aqui, né, provado que é verdade, que A é igual a A menos B igual a B. Opa, isso aqui o que é, professor? De onde você tirou? Isso aqui é a bruxaria da prova, tá? Então, se você observar bem aqui, você concorda comigo que o conjunto A nada mais é que a união de A menos B, que é essa parte verde clara aqui, com essa parte verde clara aqui, com essa parte azul clara, que é o conjunto B. E o grande tchan aqui é que A menos B e B são disjuntos entre si, certo? Se eles são disjuntos entre si, o que a gente pode fazer? Ora, pode usar o teorema que a gente viu anteriormente, né? De forma que A, o tamanho de A, é igual ao tamanho de A menos B, união com B. Aí agora a gente aplica o corolário, o teorema que a gente acabou de ver aqui nessa aula, certo? E como A menos B e B são disjuntos, não existe nada em comum entre eles, então pelo teorema 43, a gente tem que
um conjunto união com o outro, que são disjuntos entre si, nada mais é que o tamanho de um mais o tamanho de outro, certo? Ora, se a gente tem que A, que é igual a isso, é igual a menos B mais B, opa, eu tenho que essa igualdade aqui é verdadeira. O tamanho de A é igual ao tamanho de A menos B mais B. Ora, mas o cara que eu quero provar está aqui, basta eu isolar ele. Então eu tenho que A menos B é igual ao tamanho de A menos o tamanho de B, como queria ser provado. Tranquilo? Vamos lá para o último corolário aqui dessa aulinha. Se A e B são conjuntos finitos, então A união com B é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B menos a interseção de A com B. Certo? Opa, esse aqui é o caso geral, né? Lembra lá que a gente começou com um caso particular onde A e B eram disjuntos, certo? Depois a gente viu o caso em que B é um subconjunto de A e agora a gente está indo para o caso em que A e B são quaisquer. Eu não estou falando nada entre eles, né? Tanto é que esse desenho aqui é ilustrativo, né? Mas a interseção entre os dois conjuntos podia ser nula. E aí o resultado fica coerente de qualquer forma, né? Porque A união com B ficaria o quê? O tamanho de A mais o tamanho de B. O tamanho de A união com B seria o tamanho de A mais o tamanho de B. Só que se existir interseção, o que eu faço? Eu tenho que tirar ela. Por quê, pessoal? Porque eu estou somando ela duas vezes. Vocês concordam comigo? E aqui, ó, tudo que tem A e tudo que tem B, quando eu vou contar a quantidade, eu tenho que tirar os elementos que acontecem comumente aos dois conjuntos. Tá? E essa que é a ideia desse corolário. Tá? Esse resultado aqui é super útil durante o resto dessa parte aqui da disciplina. Tranquilo? Vamos fazer uma demonstraçãozinha? Sejam A e B conjuntos finitos. Vamos provar que A união com B é igual ao o tamanho de A união com B é igual ao tamanho de A mais o tamanho de B menos o tamanho de A interseção com B. Beleza? Mais uma prova formalzinha aqui, né? Então a gente tem aqui que A união com B é igual ao quê? Ao conjunto A união com essa outra parte, olha. Propositalmente aqui a gente gerou duas partes que são o quê? Para fazer a prova, que são disjuntas entre si, certo? O conjunto A aqui, que é a parte vermelha mais a laranja, tá? União com essa parte aqui, esse vermelho mais claro, que é o quê, pessoal? Que é o B menos a interseção com B. Vocês concordam que vai sobrar essa meia lua aqui? Tá? Então B menos a interseção com B, essa parte, a outra parte A. E a união dos dois gera o que? O todo que a gente quer. Só que A e B menos a interseção com B são conjuntos disjuntos entre si. Se são disjuntos entre si, você já sabe o que a gente vai fazer. Mas antes, o que a gente faz aqui? A união com B é igual ao... Olha lá, e como A e Tatá são disjuntos entre si, a gente vai poder aplicar a soma ali, né? Mas se a gente tem que isso é igual a isso, eu posso falar que o tamanho disso é igual ao tamanho de tudo isso, certo? E como A interseção com B olha lá, A interseção com B é um subconjunto de B, a gente pode pegar aquela partezinha lá, ó, que a gente acabou, a meia-lua, tá? Qual que é o tamanho dela? Como isso aqui é um subconjunto de B, eu posso dizer que o tamanho dele, de acordo com o corolário 47, nada mais é que o tamanho de B menos o tamanho da interseção de A com B, tranquilo? E, consequentemente, a gente tem o resultado que a gente quer, que é o A união com B, que é igual ao tamanho de A, mais essa parte que a gente acabou de calcular. E reescrevendo a gente tem que é o tamanho de A mais o tamanho de B menos a interseção com B. Tranquilo? Como queria ser demonstrado. Beleza, pessoal?